Olá, você sabe a diferença entre laudo volumétrico e laudo sobre templates em tomografias Cone-Beam? A diferença é muito grande e os resultados também são muito diferentes. A aplicação das tomografias de alta resolução só é possível através de laudos elaborados e feitos sobre o volume 3D da tomografia. Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre esses laudos e como aproveitar o melhor resultado das tomografias Cone-Beam de alta resolução. O objetivo dessa aula, então, é nós estabelecermos o que nós chamamos de padrão ouro de diagnóstico em endodontia, que é a tomografia de alta resolução feita sobre o volume, ou seja, o diagnóstico volumétrico em endodontia. Mas qual é a diferença do diagnóstico volumétrico? É que nós, na Millennium X, estabelecemos como padrão para a tomografia em endodontia laudarmos em 360 graus o volume de informações obtidas no exame tomográfico. E não realizamos os laudos de endodontia em cima de templates. Se você cria uma seleção de cortes para sagitais e em cima desses cortes você tentar fazer o laudo de fraturas radiculares, soluções de continuidade, às vezes de patologias muito pequenas, informações muito tênues, elas se perdem nesses cortes para sagitais. É por isso que nós estabelecemos aqui o que nós chamamos de padrão ouro. Afinal, para que pedir tomografia em endo? Nós acreditamos que a complexidade da anatomia dos condutos e raízes levam à necessidade de você elucidar através da tomografia. Nós temos uma rede de canais extremamente complexa, muitas informações a gente não consegue clinicamente ou através de radiografias periapicais, e muitas vezes, depois que a tomografia é feita, as informações que nós obtemos ali acabam nos mostrando que o diagnóstico era muito mais complexo do que o exame clínico sugeria. Nós trabalhamos na Millennium X com o X800 da Morita, que é considerado o melhor tomógrafo odontológico do mundo, por 1 milhão de razões, entre elas a tecnologia incomparável, 100 anos de mercado que a Morita apresenta, uma quantidade de artifícios e de componentes tecnológicos que hoje elas são incomparáveis. E um dos grandes diferenciais do X800 é ter como uma ferramenta de diagnóstico o One Volume Viewer, que nada mais é que o visualizador de imagens da Morita. Todas as tomografias da Millennium X são entregues acompanhadas do One Volume Viewer. Ele é gratuito, ele é fácil de navegar, ele apresenta inúmeras ferramentas de navegação e ele pode salvar as informações que você alterar. Então, se você fizer suas próprias anotações, suas próprias medições, você pode salvar todas elas. E o mais legal, ele não é um programa que fica instalado no seu computador. Então, você não precisa ter um computador com uma configuração muito alta para trabalhar com ele. Cada paciente vai ter um arquivo que é auto-executável. Depois que você fez a visualização do exame, você fecha e não fica nada instalado no seu computador. Como eu estava falando, entre os diferenciais do Morita, do X800, a gente trabalhar com um FOV de 0,08 milímetros, que é o FOV 4x4, modo endo. O que seria o modo endo? É uma maneira de realizar a tomografia, reduzindo ainda mais os artefatos metálicos e realizando o exame em 360 graus. A rotação do equipamento é de 360 graus e faz com que os artefatos diminuam e você tenha maior resolução de imagem. Quanto menor o FOV, menor o voxel e, consequentemente, maior é a resolução da imagem. Ou seja, tomografias de FOV grande não servem para diagnóstico em endodontia. Se você solicitou uma tomografia para pesquisa de fraturas, para dissociação de canais radiculares, para pesquisa de condutos, e foi entregue para você uma tomografia de arcada completa, esse exame está incorreto. Para você trabalhar com endodontia, você tem que trabalhar com o menor FOV possível, para você ter a maior resolução de imagens. E o Morita tem o FOV 4x4, como eu falei, que é o mais indicado para você trabalhar para endodontia. Hoje, o nosso maior volume de tomografias dentro da nossa clínica é para endodontia. 60% dos exames tomográficos que nós fazemos hoje são voltados para os endodontistas, o que mostra com que cada vez mais o profissional está consciente da necessidade da tomografia para o diagnóstico correto. Entre os fatores que vão influenciar o resultado daquela tomografia, você trabalhar com exames digitais é um grande diferencial. Por quê? Filme radiográfico, papel fotográfico ou arquivos PDF, eles não são
alta resolução. O endodontista precisa se habituar a trabalhar com visualizadores, como nós mostramos ali atrás, para poder aproveitar o maior potencial que aquela tomografia tem a oferecer. O tamanho do FOV, como eu mesmo falei, vai influenciar também. FOVs grandes, de arcada completa, são indicados para implantodontia. Se você vai trabalhar com endodontia e você precisa de informações tênues, você precisa trabalhar com um FOV pequeno, o menor FOV possível, com a maior resolução possível. Então, a gente vê ali do lado esquerdo uma tomografia que foi realizada para endodontia, e ali a gente consegue ver uma gama de informações, desde canais laterais até rarefações e lesões osteolíticas, que nós não conseguiríamos ver com grande detalhe em tomografias de arcada completa. Vamos deixar os FOVs grandes para cirurgia, para implantodontia, para ortodontia, vamos trabalhar como endodontistas com o menor FOV possível. E como eu estava falando, que acaba transformando o resultado dos nossos exames no padrão ouro de endodontia, é você trabalhar com o diagnóstico volumétrico. Você trabalhar com um volume para laudar o exame. Você trabalhar com templates, eles são eficazes em implantodontia para você fazer mensurações para planejamentos de implantes, eles não são eficazes para diagnóstico de fraturas, para detecção de canais, para você localizar condutos. Para você conseguir esse padrão ouro, como eu disse, você precisa trabalhar com o diagnóstico volumétrico. Então, temos aqui do lado esquerdo os templates que habitualmente as clínicas de radiologia disponibilizam para os dentistas. E aqui do lado direito, a coletânea das informações, ou seja, das imagens que nós customizamos para fornecer para o endodontista. Você trabalhar com imagens customizadas nada mais é do que você pesquisar em cima do volume da tomografia em 360 graus as imagens que são as mais interessantes, as imagens que fornecem o diagnóstico que foi solicitado. E aí, a partir disso, a gente trabalha, a gente cria uma seleção ali, um álbum com as imagens mais importantes para informar para o dentista. Se você procurar fraturas radiculares ou canais acessórios ou laterais, levando em consideração alguns cortes para sagitais, na maioria das vezes, esses canais ou essas imagens não vão ser localizados. Por exemplo, essa coletânea de informações dizem respeito a um único exame, são imagens que foram obtidas através do laudo volumétrico, ou seja, em cima daquele volume 360 graus, nós customizamos imagem por imagem até conseguirmos fechar o diagnóstico necessário para o endodontista. E o laudo também tem que ser um laudo completo. Clínicas que fornecem laudos de 3, 4 linhas para os seus endodontistas dificilmente estão oferecendo um padrão ouro. Dificilmente eles estão fazendo um diagnóstico volumétrico. A gente não pode oferecer para o endodontista um laudo copia e cola, a gente não pode fornecer um laudo de 2 linhas. Como a gente obteve essa gama de informações que nós estamos vendo aqui num único dente, nada mais justo do que a gente descrever num laudo bem elaborado, bem escrito, bem claro, com as informações que são realmente necessárias para o dentista dar andamento ao planejamento clínico. Essas imagens que eu estou mostrando aqui, todas foram obtidas através do diagnóstico volumétrico. Nenhuma delas foi obtida através de cortes parasagitais em templates, desde fraturas tênues, fraturas bem finas, até fraturas maiores associadas a lesões paraendodônticas, determinação de condutos, pesquisa de condutos auxiliares, avaliação do delta apical, avaliação das aberturas foraminais, pesquisa de intercanais, bifurcações radiculares. Todas essas imagens são obtidas através de diagnóstico volumétrico. Vejam vocês a complexidade dos condutos de uma única raiz de um molar, que é a raiz mesial do elemento 46, por exemplo, nós temos canal recorrente, a gente tem a união dos condutos, nós temos a bifurcação depois desses condutos no seu delta apical. Se a gente não fizer um diagnóstico customizado, se nós não fizermos um diagnóstico volumétrico, dificilmente a gente conseguiria esse padrão de imagens. Então, antes de nós finalizarmos, eu quero aproveitar aqui para mostrar um caso. Nós temos aqui um visualizador da maneira como nós entregamos para o dentista quando o exame é finalizado, e a partir dele a gente vai ter as informações customizadas que nós mandamos através de imagem, nós podemos vê-las aqui também de maneira digital. Um dos grandes diferenciais do OneVolume Viewer é que aqui do lado direito, todas as informações que nós colocamos no laudo estão aqui disponíveis para o dentista visualizar de maneira digital. É claro que nós fornecemos também os cortes para sagitais, mas
o número de informações relevantes é bem limitado quando comparado com as imagens customizadas. Então, aqui, por exemplo, se eu clicar em cima das informações que estão descritas aqui, nós podemos facilmente chegar às imagens que foram solicitadas. Então, para finalizar, eu gostaria de mostrar aqui um caso que nós fizemos um diagnóstico volumétrico, ou seja, nós coletamos as informações todas sobre o volume 3D para termos uma maior gama de informações possíveis e vamos visualizar no One Volume Viewer. Como eu falei, é o visualizador da Morita. Nós temos aqui a possibilidade, aqui do lado direito, de consultar todas as informações do laudo. Ou seja, tudo que está no laudo está descrito aqui do lado direito do visualizador e basta a gente clicar 2 vezes em cima da descrição que ele vai automaticamente nos mostrar a imagem. Então, por exemplo, nós tínhamos um caso aqui de uma fratura coronária aqui no elemento 27, bem tênue, a gente consegue, vou ampliar aqui um pouquinho, mas a gente consegue visualizar uma linha se estendendo no sentido mesodistal, abrangendo o terço médio da coroa do elemento 27, e a dúvida seria se essa fratura estaria se estendendo até a raiz. Se eu vier aqui clicar em trinca radicular, ele vai me mostrar onde foi detectada essa trinca. Nós temos aqui uma imagem muito fina, que a gente só consegue visualizar mesmo em alta resolução em um FOV pequeno. Se eu estivesse trabalhando com um FOV de arcada completa, dificilmente eu conseguiria enxergar essa linha que eu estou colocando aqui apontando na seta. Ela corre um pouquinho mais aqui para os lados, à medida que a gente faz a movimentação, eu consigo ver um pouco mais dessa trinca. Outras informações que seriam interessantes para a gente ver estão disponíveis no visualizador também. E caso eu estivesse trabalhando só com templates, só com cortes parasagitais, dificilmente eu conseguiria ter essas informações. Os cortes parasagitais fornecem imagens muito limitadas. A gente tem um número muito restrito de imagens. Meia dúzia de imagens, uma dúzia de imagens que estão todas no mesmo plano. Se eu tenho uma linha de fratura, por exemplo, um plano diferente, aí eu já não consigo mais visualizar. Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe. Teremos prazer em ajudá-lo a entrar nesse universo da tomografia de alta resolução.